É o seguinte, Henrique Constantino, um dos donos da Gol, assinou delação premiada com o Ministério Público Federal e pela primeira vez admitiu pagamentos de propina em troca da liberação de financiamentos da Caixa para suas empresas. A delação foi homologada pelo juiz federal Valisney de Oliveira, Valisney, né, que se fala, e traz acusações contra MDBistas como Michel Temer, Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha. Assinada em 25 de fevereiro desse ano com a força-tarefa da Operação Greenfield, a delação é mantida sob sigilo, segundo o jornal O Globo. Constantino falou de seu relacionamento com os políticos do MDB e contou ter participado de uma reunião com Michel Temer, então vice-presidente, em 2012, na qual, segundo ele, houve a solicitação de 10 milhões de reais em troca da atuação dos MDBistas em favor dos financiamentos pleiteados pelo seu grupo na Caixa. Pelos crimes cometidos contra o banco, o dono da Gol se comprometeu a pagar 70 milhões e 700 mil reais aos cofres da Caixa. Então, mais uma delação aí envolvendo Michel Temer, Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha. Quem esteve perto, mas se afastou desse pessoal há tempo, foi o deputado federal Marcelo Calero, atualmente do Cidadania, antigo PPS, que está na linha com a gente. Boa noite, Marcelo Calero, é um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite, Zé Maria, prazer falar com vocês, prazer falar com toda a audiência da Jovem Pan e do Pingos nos Is. Prazer é nosso. Deputado, como se ouviu essa delação do Henrique Constantino, um dos donos da Gol, envolvendo esse pessoal que o senhor conheceu quando foi ministro da Cultura e acabou saindo, fazendo uma denúncia sobre um esquema imobiliário de Salvador, que eu também gostaria que o senhor lembrasse. Felipe, eu acho que são os mesmos personagens daquela ocasião. Na verdade, o Cunha, àquela altura, já estava preso, mas o fato é que eu tive muito claro na minha frente que se tratava de uma quadrilha, né? Eu acho que o Ministério Público foi bastante assertivo, bastante direto nessa avaliação, porque a atuação deles era bastante concertada, né? Ou seja, na medida em que o Gedel teve seus interesses não atendidos pelo IPHAN, órgão que estava submetido a mim como ministro da Cultura, ele imediatamente aciona o Michel Temer, que por sua vez determina a mim que atendesse ao Gedel. Era uma atuação, como eu falei, bastante concertada, bastante organizada, né? Deliberadamente organizada, e não à toa que a Procuradoria-Geral da República já apontou Michel Temer como chefe dessa organização criminosa. Porque no fundo é isso, né? Até como o desembargador federal aqui do Rio falou, se tem focinho de jacaré, ouro de jacaré, cara de jacaré, não pode ser um coelho branco, correto? Então, naquele momento ficou bastante claro para mim que se tratava de algo muito maior do que simplesmente uma questão imobiliária, né? Que se tratava de fato de uma atuação concertada em favor do crime. E o senhor usou mais cedo, só para complementar, Augusto, a expressão modus operandi, disso que o senhor chamou de quadrilha. Esse modus operandi envolve, então, uma pressão para eles conseguirem aquilo que eles querem em troca de favores políticos, é isso? Felipe, o ministro Barroso já falava sobre isso também, né? Ou seja, é a captura do Estado, né? Por uma organização que tem como finalidade o atendimento de interesses particulares. Eu tenho batido muito nessa tecla, inclusive durante a minha atuação parlamentar, nesses 4 meses do meu mandato, né, nesses 100 dias de mandato que eu tenho até o momento, de que o que a gente precisa fazer é resgatar o Estado brasileiro para os interesses públicos. Isso parece muito óbvio, mas infelizmente na nossa República a gente tem se afastado dessa obviedade, né? E obviedades existem para serem ditas também. Então, assim, nós vimos isso durante muito tempo por um esquema que foi capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores e, claro, eles estavam consorciados com o PMDB, né? Então, assim, depois, quando houve essa substituição de um partido por outro à frente do Executivo, eu acho que esse modus operandi ganhou uma nova tônica, né? E aí nós tínhamos o próprio chefe do Executivo tendo sido classificado pelo Ministério Público como chefe dessa organização criminosa, como já acontecera também com o Lula, né? Então, trata-se agora de um movimento necessário para nós resgatarmos o Estado brasileiro para o que interessa, que é o interesse público.
Augusto Nunes. Deputado, o senhor tinha ideia das dimensões aí, das quantias com que operava essa quadrilha? Porque o dono da Gol se comprometeu a pagar 70 milhões. Quando o senhor teve esses primeiros contatos, né, com o Gedel e a turma dele, deu para perceber que chegaria tanto? Olha, Augusto, você sabe que eu entrei no governo, não sei se você se recorda do contexto, né? Sim, eu era secretário municipal de cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro. Isso. E sou diplomata de carreira, né? Estou no serviço público há 12 anos. E eu ingressei no governo porque procurava um especialista para a área de cultura. Eu entrei, inclusive, como secretário nacional de cultura, nem como ministro foi. E eu tenho muito presente as minhas obrigações como servidor de carreira que sou. E, para ser muito honesto, assim, nunca almejei ter uma função pública tão elevada quanto a de ministro. Mas é aquela coisa, meu trabalho, graças a Deus, bem avaliado aqui no Rio, e tive o privilégio de ser ministro da cultura do meu país. E aí o que acontece? A situação que se apresentou para mim foi uma situação bastante técnica, né? Ou seja, estava sendo construído um edifício na Ladeira da Barra, numa zona de proteção histórica em Salvador. O IPHAN já havia negado a autorização daquela construção e a insistência do Gedel e a pressão que ele exercia, e depois o Temer também, era para que eu arrumasse uma maneira de fazer com que o interesse da sua obra ali fosse atendido. Augusto, o que é importante a gente lembrar é algo que até não foi, entendo eu, não teve o destaque merecido. Depois que o Gedel foi preso lá com os 51 milhões de reais em setembro de 2017, logo depois houve a delação de um assessor dele, tal do Job. Esse sujeito dizia que na verdade, aquele empreendimento e vários outros em Salvador eram usados para lavagem de dinheiro por meio da construtora chamada Cosbate, que era a parte interessada nesse processo. Então, veja, eu me deparei com uma decisão ali bastante limitada, né? Em termos, era um empreendimento, era uma decisão sobre uma licença de construção e tudo mais. Já se falava pelos corredores que essa Cosbate tinha outros tantos empreendimentos e que isso pertencia de uma maneira enviesada ou indireta ao Gedel. Mas, concretamente, no processo, o que nós tínhamos era aquela decisão. E aí, quando um gestor que está, de fato, comprometido com o interesse público se depara com um caso como esse, só tem uma decisão a ser tomada, que é a decisão em favor do interesse público. O Rui Castro, recentemente, na Folha, escreveu como a capacidade que um não a um esquema que parece tão grande, se nessa engrenagem você diz um não, a engrenagem inteira se desmonta. E foi o que aconteceu. Ou seja, a partir dessa negativa que eu e meu corpo técnico sustentamos, nós conseguimos, na realidade, desbaratar e desmontar todo um esquema que envolvia milhões e milhões. Porque, claro, toda essa população, toda essa teia, esse ecossistema corrupto acabou ficando exposto. Isso que esse pessoal não conta. Eles não contam a certeza da impunidade e a certeza de que eles criam uma teia tão espetacularmente tecida e que não vai ter furos. É tão grande que eles contam que nunca ficarão expostos. Mas, na realidade, o fato é que a eles carece, inclusive, eu diria, um mínimo de inteligência. Porque acreditar que todas as pessoas que estarão, de certa forma, tendo contato com essa teia vão anuir a corrupção é ser, no mínimo, burro, né? Então, assim, o que eu vejo hoje muito claramente é essa certeza que eles tinham de que eu, talvez eles me considerassem um garoto novo, né? Enfim, com pouca experiência política, eles achavam que eu ia fazer qualquer coisa para assegurar meu cargo. E o cargo que realmente eu quero assegurar é o cargo de diplomata, para o qual eu estudei com muito sacrifício e passei em 5º lugar no concurso. E falo isso com muita propriedade porque eu tenho muito orgulho e, mais do que isso, eu tenho um sentido muito grande do que eu posso contribuir para o meu país. Bem, meus parabéns por ter dito não aí naquele momento, porque as consequências vieram bem rapidamente e continuam, né? Augusto, eu costumo falar, quando eu falo sobre esse caso, eu digo o seguinte: falar não a um esquema como esse, no primeiro momento, nunca é fácil. Não foi nada fácil.
sofri pressões absurdas, criaram um monte de teoria a meu respeito, foram para os jornais, fizeram campanhas difamatórias nas redes sociais, as pessoas começaram a questionar quais eram as minhas reais intenções. Tudo isso faz parte do negócio. Agora, no médio e no longo prazo, nada substitui a consciência tranquila e o sono perfeito quando você toma a decisão correta. E quando você toma a decisão errada e você cruza essa linha entre o certo e o errado, não tem mais volta. Se eu tivesse lá consentido com o que determinava o Temer e o que determinava o Gedel, hoje eu estava aí tomando um processo de formação de quadrilha e, quiçá, de lavagem de dinheiro pela fuça, né? Então, eu sempre falo isso, jamais cruzar a linha entre o certo e o errado. Ouvir o coração e tomar a decisão correta. E o ex-assessor do Gedel Vieira Lima, citado pelo deputado Marcelo Calero, é o Job Ribeiro Brandão, que disse, inclusive, que usou dinheiro de origem não declarada do Gedel em pelo menos 6 prédios de alto luxo em Salvador, entre eles o Lavi. O Zé Maria Trindade, nosso repórter em Brasília, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Diga aí, Zé Maria. Deputado, eu fiquei com a impressão de que o Gedel era dono, inclusive, do prédio, parte importante do prédio, porque tamanha pressão que ele fazia para a autorização, né? Mas foi impressionante, foi novidade exatamente isso. O senhor tomou conhecimento ali de uma forma muito agressiva de ver um governo por dentro. O senhor tem muita razão ao dizer que se estivesse entrado na turma, estaria mesmo sendo processado. O senhor acha que essa turma está fora mesmo do governo? O senhor olhando assim, como é que o senhor vê o atual governo? Olha, Zé Maria, primeiro lembrar uma coisa, né? O Gedel sempre dizia que era o proprietário de fato de um apartamento. De uma unidade. Né? De uma unidade. E você sabe que a certa altura ele me falou assim, e eu como é que fico, o IFAM querendo diminuir o número de andares, eu que estou comprando esse apartamento com tanto sacrifício com a minha mulher. Ele ainda teve a cara de pau de me falar isso. Olha bem. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho o seguinte, é claro que o governo atual foi eleito aí numa agenda anticorrupção muito forte. Mas eu me deparo com situações, por exemplo, como a que eu vivi na Comissão de Cultura recentemente. Eu falava com o ministro Osmar Terra, ele dizia que houve muitos desvios na Lei Rouanet e tudo mais. Eu falava, ministro, olha só, vamos lá. Bandido se trata com polícia. E eu já lidei com 2 bandidos que hoje estão encarcerados. Obviamente eu me referi ao Temer e ao Gedel. Quando eu falei isso, o deputado Darcísio Perondi, que é vice-líder do governo, veio com agressividade para cima de mim dizer que, na verdade, o nosso governo, se referindo ao governo Temer, foi responsável por isso, por aquilo, e o deputado Calero tem deficiência de caráter. Bom, esse sujeito é vice-líder do governo Bolsonaro. E na minha resposta eu falava justamente isso. Olha, eu não entendo realmente como um governo que foi eleito com essa agenda e se diz tão comprometido com a luta anticorrupção, inclusive tendo o ministro Sérgio Moro, por quem eu tenho total apreço como ministro da Justiça, ele tem como vice-líder alguém que se dispõe na Comissão de Cultura a defender a essa altura dos acontecimentos Gedel e Temer. Eu realmente não consigo entender. Então, assim, me parece ainda que, embora essa agenda tenha sido tão presente na eleição do presidente Bolsonaro, ela precisa ser vivenciada pelo governo, no micro e no macro. Por exemplo, temos aí o ministro do Turismo com uma série de acusações gravíssimas, inclusive de deputados do próprio partido do presidente. Qual foi a atitude dele em relação a isso? Não vi nenhuma até agora. Então, adotar a mesma prática, por exemplo, petista, de que nós temos os nossos bandidos de estimação, ou que diante de uma investigação, por exemplo, como a que acontece contra o senador Flávio Bolsonaro, o discurso do presidente é de que ele está sendo vítima de uma perseguição política para o Ministério Público. Me desculpa, mas isso eu ouço do PT a todo momento em relação à prisão do Lula. Então não basta ter o discurso, especialmente na campanha, de que a agenda anticorrupção será prestigiada e tudo mais. É preciso vivenciar essa agenda. O que foi apresentado, por exemplo, em relação às 70 medidas contra a corrupção, do Movimento Unidos contra a Corrupção, por exemplo. É preciso que essa agenda seja continuada. É preciso que essa agenda seja, de fato, implementada. Não é possível que isso se torne apenas um discurso, ou um discurso para ganhar voto, que seria pior ainda. Deputado, só para a gente encerrar, o seu partido Cidadania teve 2 representantes na comissão
que votaram contra a transferência do COAF para o Ministério da Economia. Quer dizer, votaram pela permanência do COAF nas mãos do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A gente também entrevistou já nesse programa a deputada federal Paula Belmonte, do seu partido também, que também no discurso estava defendendo a permanência do COAF. É essa a sua posição também? O senhor acredita que ela pode ser alterada ainda em plenário ou já foi? O COAF vai voltar mesmo para o Ministério da Economia? Felipe, nosso partido fechou questão em favor de que o COAF permanecesse com o Ministério da Justiça. O ministro Moro tem feito um esforço formidável no sentido de dar funcionários ao COAF, fazer com que tenha uma atuação mais assertiva, mais eficiente. Nós batalharemos, nós 8 deputados do Cidadania, batalharemos para que haja uma reversão disso no plenário. Eu lamento realmente que tenha sido que os deputados da comissão especial lá da medida provisória tenham, colocado o COAF, que parece uma revanche contra o Ministério do Moro, para o Ministério da Economia. Acho que o benchmark internacional não aponta nesse sentido e, como eu falei, o esforço brilhante que tem sido feito pelo ministro Moro precisa ser prestigiado pelo parlamento também. Então não tem sentido o COAF sair do Ministério da Justiça. Deputado Marcelo Calheiro, do Cidadania, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Obrigado a você, Felipe, Augusto, Zé Maria, um abraço para todos.